Às vezes bate saudade daquelas amizades que a gente tinha no passado, porque a gente tinha uma afinidade muito grande um com o outro. E eu lembro neste momento que eu tô tentando gravar esse vídeo, é a segunda tentativa já. Eu lembro de uma amizade que eu tinha, de um amigo que eu estive do lado dele num momento muito importante da vida dele, que era um momento bem difícil. Se ele estiver assistindo, ele vai lembrar disso. Mas eu também estava num momento difícil, então acho que a gente se uniu até por questões de destino, de universo. Eu não sei se você acredita em karma, se não acredita, mas eu tô querendo dizer que a gente precisava se encontrar, viver aquela amizade um com o outro e tentar se ajudar o máximo possível. E esse amigo, por um tempo, ele foi uma pessoa muito importante para mim porque ele fez eu enxergar algumas coisas na vida que eu não enxergava. Ele fez eu entender um lado de vida que só ele tinha vivido, né? Uma pessoa que já tinha ele tinha uma família totalmente desestruturada, ele era meio que o patinho feio da família, ele não era aceito pela mãe dele, os irmãos deles todos estavam em conflitos com a família e até com ele, né? Ele teve uma dificuldade muito grande dentro da família, ele entrou para o mundo do crime, né? Ele foi preso, ele foi uma pessoa que precisou mergulhar no fundo do poço, literalmente, e enxergar que não é aquilo que ele desejava para a vida dele. E ele teve incentivo da família para entrar para o mundo do crime, praticar coisas que são errados, né, aos olhos da humanidade, aos olhos do Criador, que é errado de acordo com uma conduta moral, ética cristã. Lembrando que eu não estou falando de religião, vamos lá. E ele me contava a história dele, das coisas que a mãe fazia com ele, né? O pai sempre esteve ausente, nunca foi um pai presente. Eu não lembro direito da história do pai, porque ele não tocava muito no assunto do pai, mas mais da presença da mãe, que era uma mãe mais narcisista, só pensava nela. E eu lembro até de uma história que ele contou, que ele... isso já faz muito tempo, tá, gente? Que ele precisou roubar para poder colocar a comida dentro de casas, sendo adolescente, sendo uma criança. E a mãe que falava para ele, vai pra rua, vai fazer dinheiro e se vira. E foi bem dessa forma, né? Com todas as letras. Então para você entender que a gente tinha uma afinidade tão grande de amizade que muitas vezes a história que ele me contava era de cortar o coração, assim. E aí ele foi uma pessoa que ele não quis continuar nesse caminho de praticar coisas erradas, porque ele foi para o fundo do poço, chegou a ficar preso por um tempo, depois cumpriu a pena dele, saiu e ele falou que ele não queria mais aquilo para a vida dele. Ele decretou que aquilo não era o correto para a vida. E aí ele foi buscar estudar, se qualificar para uma profissão para poder voltar para o mercado de trabalho e querer ser uma pessoa digna, buscar a dignidade, né? E eu conheci ele após essa transição, que ele já estava já se formando e voltando para o mercado de trabalho, não na época que ele cometia as falhas dele, né, como humano. E nesse período, ele precisava de muito apoio porque ele estava sozinho, ele morava com um amigo que ele dividia um apartamento e nessa época ele estava até passando por algumas dificuldades, e aí eu lembro que ele conseguiu arrumar trabalho, isso em São Paulo, e ele conseguiu voltar ele conseguiu arrumar uma profissão que desse essa dignidade para ele. Uma profissão muito boa, que por sinal eu admiro pra caramba, que é a profissão de cabeleireiro. E ele conseguiu um emprego em salão de cabeleireiro. Aí eu comecei a ver as fotos do Instagram dele na época. Ele fazia uns cabelos muito bonitos de mulher. Ficou muito conhecido, muito famoso. Só que eu percebi que ele estava caminhando, a nossa amizade estava caminhando para um destino que não era o que eu gostaria para mim, entende? Ele era o tipo de pessoa que ele tinha muito essa sede, essa ganância de viver uma vida de ostentação, da riqueza de ostentação. Né? Ele admirava ver gente na internet com iate, essas viagens para fora do Brasil, das pessoas ostentando riqueza, sabe? E ele admirava
ver pessoas ricas, e ele sempre falava pra mim que ele não ia se relacionar mais com pessoas pobres, só com gente rica. E aí isso pra mim soava como meio que um interesse, a pessoa ficar com outra pessoa por interesse. E aí por um longo tempo eu percebia que ele se relacionava muito sexualmente, principalmente nesses aplicativos de cassação, esses aplicativos de você se encontrar com a pessoa para somente fazer sexo. E aí os nossos assuntos começou a ficar muito nisso, muito focado nisso. E toda vez que a gente se encontrava era só esse tipo de assunto, e isso me desviava completamente do que eu gostaria pra mim naquela época de vida. E aí teve um tempo que ele, de tantas mensagens que ele mandava, eu fui meio que deixando as mensagens dele no vácuo, a gente foi deixando de se falar. Ele me ajudou num período muito importante na minha vida, quando ele me hospedou na casa dele, quando ele estava se relacionando com uma pessoa em Florianópolis. E foi um momento bem tortuoso na minha vida, por sinal. Só que depois disso eu percebi que era um tipo de amizade que sempre me levava para um caminho que eu não gostaria de trilhar, que é o caminho da perversão, da sexualidade desenfreada, da promiscuidade. Eu não queria aquilo para minha vida. E isso fugia completamente do que eu estava buscando, que é aquela coisa do relacionamento mais monogâmico. Se eu tiver que me relacionar vai ser com uma única pessoa, sem buscar o sexo desenfreado em si, sabe? E muitas vezes as nossas conversas, as nossas amizades e o hábito que ele praticava naquelas épocas me influenciava, porque eu sou meio que uma pessoa que influenciava. Eu acredito que todas as pessoas são influenciáveis. Quando você está no meio de uma amizade, de um círculo de pessoas, as pessoas elas influenciam você sim, porque os hábitos dela acabam se tornando exemplo para você. E por mais que você não queira, você tá ali observando aquela cena, você fala, o que eu tô fazendo aqui? Se não tá condizente com o que eu tô querendo viver, então não é pra eu estar aqui, entende? E aí o cara tava num relacionamento, e aí a gente saía, ele ficava olhando para outras pessoas, mesmo estando casado, sabe? Isso pra mim não é normal, sabe? Por mais que hoje tenha essa forma de relacionamentos abertos, eu não sei se eles tinham relacionamento aberto, se não tinha, e eu não gostava de estar vibrando naquele tipo de energia, de estar convivendo com uma pessoa que trata o casamento como, sabe, a Deus dará, sabe? Não respeita a pessoa com quem você está perto. E eu não estou julgando, sabe, quem tem essa forma de viver relacionamentos, mas pra mim, naquele momento, não era o que eu estava buscando. E aí eu só sei que a nossa relação foi se esfriando, até o ponto que a gente nunca mais falou. E aí teve até um momento que eu estava muito bem na minha vida, já aqui em São Paulo, isso bem recente. Ele me descobriu em algum lugar, em alguma rede social, mandou mensagem, eu vi que ele estava mandando mensagem. E aí falou que estava voltando para São Paulo, que ia fazer uma visita e tal. Até falei, não, vem pra cá, eu conheço um hotel, eu te hospedo e tal. Aí depois pensei até em hospedar em casa, mas pensei 2 vezes. Aí eu lembrei que eu tenho cachorro, e eu lembrei que ele não gosta de cachorro. E aí ele falou, é melhor então ficar no hotel mesmo. E aí você já começa a ver algumas divergências do universo, já te falando, tem coisa que vai dar, sabe? Não vai dar liga, sabe? Não vai dar algum atrito. E aí eu acredito que o universo ele testa a gente de alguma forma para saber se a gente realmente desapegou daquele tipo de energia, daquela amizade em si, para saber se você ainda tem uma recaída e vai querer andar com a pessoa novamente, para vibrar naquela energia novamente. Existe uma coisa, gente, muito ruim, que é às vezes doloroso, que é a gente dar adeus as pessoas que fizeram parte na vida da gente de alguma forma e que foram importantes para a gente naquela ocasião, naquele período de tempo. E eu sou muito grato por ele ter feito parte da minha vida naquela época, porque eu não tinha muitas amizades, eu era novo em São Paulo, eu também estava começando em São Paulo. Ele era um amigão, sabe, que fez presença ali, muitas conversas profundas a gente teve ao longo do tempo. A gente, sabe, era aquele amigo de sentar e tomar vinho e conversar coisas profundas, mas ao mesmo tempo que a conversa era profunda, a conversa também já se desviava e entrava naquele tipo de conversa que você fala, meu Deus, onde a gente foi parar literalmente. Mas eu gosto de amizade desse jeito, que a gente não tem papas na língua, que a gente vai falando mesmo o que pensa e a gente não tem que ficar medindo filtros. Só que o comportamento dele se tornou obsessivo, literalmente, ao ponto dele pensar 24 horas em sexo, e eu não queria aquilo mais na minha vida.
Não, eu também já tive esse comportamento, mas aquilo, sabe, me afastava literalmente do que eu estava buscando para minha vida. E se ele estiver assistindo esse vídeo hoje, ele vai entender literalmente porque eu nunca cheguei nele, nunca contei pra ele isso. E eu gostava muito dele, de verdade, assim. E só que eu precisei ter esse distanciamento, eu precisei afastar-me dele, porque eu senti que era o momento da gente buscar novos rumos, novas amizades, aquela virada de chave que nem quando a gente inicia um novo ano e a gente fala, universo, traga pra mim coisas novas, trabalhos novos, casa nova, vida nova, novos relacionamentos, novas amizades, e foi isso que eu fiz de verdade. E não foi uma amizade que a gente chegou um no outro e falou, ó, vamos encerrar a amizade e acabou. Eu até cheguei a mandar uma mensagem na época pra ele falando que a nossa amizade não tava legal, tudo, e eu queria dar uma distanciada. Ele ficou meio chateado, mandou uma mensagem estranha. E eu acho que ele não gostou dessa mensagem até, mas eu sinto que foi se esfriando com o tempo. E se esfriou ao ponto da gente nunca mais falar, e pra mim foi muito importante, porque eu estava sendo influenciado pela forma como ele enxergava a vida. Não é que a forma como ele enxerga a vida é errado. Só era errado pra mim, que estava buscando uma forma diferente de olhar para o mundo, sabe? Ele acreditava que eu deveria me relacionar com pessoas que já estivessem bem-sucedidas e que eu ficasse com as pessoas por interesse, porque aí eu ia me dar bem na vida. E ele não foi a única amizade que eu tive ao longo do tempo que também pensava dessa forma, sabe? Eu tive amigas mulheres que também pensavam da mesma forma, que a única forma de você vencer na vida, olha essa crença, a única forma de você vencer na vida é você achar um homem ou uma mulher já rica, bem-sucedida, que não tenha filhos, que aí a pessoa você vai ficar com a pessoa e você vai herdar tudo da pessoa quando a pessoa morrer. E eu nunca me vi nessa situação de ficar com alguém por interesse, porque eu não sabe, não é pra mim, sabe? Eu acho isso feio moralmente, eu não gosto, eu nunca disse isso pra eles pra não magoá-los, mas pra mim é feio, sabe? Ficar com uma pessoa por interesse. A única vez que eu tentei fazer isso, eu sinto que eu que levei o golpe, porque não deu certo. O universo comigo, ele funciona assim, bateu, levou, entende? Eu não gosto desse negócio de pensar que eu tenho que ficar com alguém por interesse, porque só de pensar nisso, já me broxou tudo, entendeu? Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou o cara que eu acordo, eu vou pra luta, eu vou lutar minha guerra e eu vou vencer a minha batalha. Sabe, eu que sempre corri atrás dos meus trabalhos. E eu tinha uma amiga até, que ela também vai ser um vídeo específico só pra ela, que ela uma vez me falou uma mensagem, me mandou uma mensagem, e ela falou isso presencialmente pra mim, que ela falava assim, Eduardo, eu te admiro, porque você sai de um trabalho, você já arruma outro, você não fica parado, né? E ela era uma pessoa completamente diferente, ela também tinha mais ou menos esse mesmo pensamento que essa pessoa. E eu quase falei o nome, e eu não posso falar o nome. E aí essas amizades, de uma forma, eles me influenciavam a ficar pensando nessa vibração de ficar com as pessoas somente pelo sexo, sabe? De que o amor romântico ele não existe. E eu acreditava no amor romântico, né? Não que eu não acredito neste momento, mas eu era muito mais romântico do que eu sou hoje, sabe? Hoje eu já sou mais pé no chão. E eu acredito que as amizades, elas impactam diretamente nas nossas decisões, na nossa vida, porque aquilo que a gente está, aquele círculo social que a gente está vivendo ali diariamente, as pessoas que a gente troca mensagem, né, elas impactam na sua energia, e você é um pouquinho dessas pessoas. Ela é um pouquinho da construção da sua personalidade, daquilo que você pensa, ela molda um pouquinho os seus pensamentos. Essas pessoas que compartilham vídeos engraçados com você na internet, que tem as mesmas faixas de pensamento, às vezes mandam os mesmos tipos de vídeo, essas pessoas estão moldando seus pensamentos da mesma forma que você está ajudando a moldar os pensamentos delas. E vai chegar algum momento na vida que você vai pensar, poxa, o que eu estou fazendo? Essas amizades, elas estão sim me influenciando, entende? Aí você começa a colocar na balança e começa a enxergar o que está agregando essa amizade. E eu sempre fui o tipo de cara que eu valorizo muito a lealdade. A amizade, para mim, ela precisa ter lealdade. E a lealdade, para mim, ela é como eu tratar uma pessoa da minha família. Até compartilhei hoje ou ontem com um amigo o arquétipo do lobo, que fala da lealdade, né? De que a família, a gente pode ter o mesmo sangue e ser família, e ser
parente, né? A gente tem o mesmo sangue e é parente, mas a família mesmo é aquelas pessoas que são leais a você, que estão lá mesmo nas situações adversas, estão lá com você, sabe, aos trancos e barrancos dos momentos mais difíceis. E isso é uma coisa que eu valorizo muito, é até um arquétipo que eu sempre abracei. Por isso que eu gosto de cachorro, né? A questão da lealdade, do arquétipo do cachorro, isso é muito valorizado por mim. E aonde eu quero chegar gravando esse vídeo aqui? Eu quero dizer que vai haver momentos na vida que a gente vai precisar deixar algumas pessoas lá no passado. Né? E ele não foi a única pessoa, né? Teve uma outra pessoa, teve outras também que eu não considero tão amizade assim, mas foram amizades que foram importantes e fizeram até a parte da minha construção de pessoa, me ajudaram a chegar em São Paulo no começo. E que hoje já não fazem mais sentido estarem presentes na minha vida porque seguiram seus caminhos, casaram, constituíram suas famílias, e não faz mais sentido até o nível de conversa, porque o estilo de vida que eu estou vivendo é diferente do estilo de vida deles, talvez a gente nem frequente os mesmos lugares, talvez não, a gente não frequenta mesmo os mesmos lugares, sabe? Então não faz mais sentido, entende? Enquanto alguns amigos casaram e tiveram filhos e eles falam sobre crianças, constituir família, cuidar dos filhos, eu não tenho filho, então eu não tenho como falar de filho, sabe? Então os assuntos mudam diariamente, né? Os assuntos mudam no seu cotidiano. E a vida ela vai se encarregando mesmo de afastar algumas pessoas de você, mas às vezes a decisão vai ter que vir de você afastar algumas pessoas, porque elas vão atrapalhar o seu projeto de vida, né, de alguma forma. E quando eu entendi aquela frase que é muito usada no digital, de que as 5 pessoas que você mais convive, elas influenciam diretamente na sua energia, nas suas tomadas de decisão, caiu como uma luva para mim. E eu estudo sobre marketing digital desde 2012, né? Eu sempre fui muito ligado à internet e a estudar as coisas que estão acontecendo no mundo online, e eu já sabia dessa mensagem que eles compartilhavam na internet de que as pessoas que a gente convive meio que influenciam os nossos hábitos diários. E aí eu tive até um amigo que também tinha uma alimentação muito ruim, sabe? Só para você ter uma noção, eu fui para os Estados Unidos fazer intercâmbio numa época que foi muito complicada na minha vida, mas eu tive coragem, fui fazer esse intercâmbio. Não foi o primeiro, foi o segundo. E eu convivi com um gringo lá, né, no homestay, que o hábito alimentar dele era péssimo. Se eu ficasse lá um ano, eu ia voltar extremamente debilitado, obeso, com a saúde muito ruim, porque o hábito alimentar dele estava me influenciando. E eu que estava deslumbrado, né? Os Estados Unidos, uau, quanta coisa diferente, comida gostosa, donuts todo dia. Imagina como, quase derrubei a câmera. Imagina como ia ser eu querendo comer tudo aquilo lá todo dia, e não é bem assim, né? E diferente de uma outra amiga que tinha um hábito completamente saudável, se eu morasse com aquela pessoa, basicamente eu ia todos os dias me alimentar de comida saudável, vendo ela preparar a própria comida, uma coisa que eu sempre achei um saco fazer a própria comida, e hoje eu admiro fazer a própria comida. Inclusive a gente muda os nossos pensamentos com o tempo, olha como isso é importante. Tudo aquilo que a gente acha ruim um dia, talvez mais pra frente você vai achar, nossa, isso não é tão ruim assim como eu pensei. Eu sempre achei que eu nunca ia cozinhar em casa, e eu hoje estou gostando de cozinhar em casa. Então a gente muda alguns pensamentos. E o que é importante hoje, para mim, enxergar que as pessoas que estão à sua volta, as pessoas que estão com você, as pessoas que você mais conversam diariamente, elas sim impactam nas suas decisões, elas impactam na sua vibração. Essas pessoas, elas influenciam os desejos e os projetos que você quer almejar na sua vida, e algumas não vão estar alinhadas. Eu acredito que existe um nível de tolerância assim, sabe? Uma coisa é você ter aquelas amizades assim, que estão um pouquinho desalinhadas, sabe? Daquilo que você está buscando. Agora, quando está totalmente desalinhado, você está aqui, a pessoa está aqui, existe uma diferença muito grande, uma distância entre vocês do que estão buscando, e às vezes o diálogo não está mais fluindo. Então você não precisa forçar mais esse tipo de amizade na sua vida. E para mim está tudo bem. Eu não sei para você, mas para mim foi tudo bem.
Eu não tenho mágoa, não tenho ressentimento, eu sou agradecido, pratico oração para essas pessoas prosperarem e crescerem na vida delas, no momento delas, porque eu acredito que uma hora a pessoa ela tem um estalo, ela acorda para o que realmente ela quer para a vida dela, e nem sempre o que eu quero para a minha vida é o que a pessoa está buscando para a vida dela, gente, e tá tudo bem. É só a gente respeitar o momento do outro. Da mesma forma que eu exijo respeito do meu momento. Eu me afastei e deixei a pessoa aos poucos ir se distanciando de mim também. Entendeu? Então eu acredito que todo mundo vai passar por esse momento um dia. E se você é uma pessoa que tem uma mente próspera, que está buscando prosperar na vida, que está curtindo a jornada do caminho da riqueza, que está crescendo aos poucos, buscando estudar e entender como funciona a energia da abundância, a energia da prosperidade, crescer materialmente, crescer espiritualmente, você vai mais cedo ou mais tarde ter que se distanciar das pessoas que não estão vibrando nessa mesma frequência, nessa mesma vibração, entendeu? E é isso. Eu acho que eu até me estendi bastante. Eu só queria compartilhar um pouquinho para você que às vezes as decisões difíceis elas vão precisar ser tomadas pela gente, por nós, e não tem como a gente terceirizar isso para outras pessoas. Se você não quiser terceirizar os seus sonhos, né? Colocar na mão de outras pessoas, o que eu acredito que vai ser muito complicado, né? Então, é isso. Um grande abraço para você, espero que você esteja aqui nos próximos vídeos e até lá!